E essa ideia que eu estou trocando com vocês aqui é do coração mesmo, sabe? É lá do fundo do coração para falar para vocês como que a gente pode mudar esse quadro. Som de qualidade na igreja, eu acho que é o que todo mundo do Ministério de Louvor, dos pastores, dos líderes da igreja, é o que eles esperam quando vão para um culto. Mas para chegar nesse ponto, a gente precisa dar alguns passos nessa direção. Eu estou aqui no aeroporto, estou esperando para embarcar, meu voo sai daqui a pouco, estou indo atender uma igreja e tem acontecido algumas vezes, ou posso falar muitas vezes, que aqui nos Estados Unidos as igrejas estão sofrendo com falta de pessoas na mesa de som para fazer a operação do som. E na minha experiência, eu já fui em mais de 200 igrejas aqui nos Estados Unidos, e pequena, média, grande, né? Todos os tamanhos. E muitas igrejas têm sofrido muito com falta de operadores de áudio, técnicos de som capacitados. Muitas vezes elas têm uma outra pessoa que sabe levantar e abaixar o fader, né? Dar volume, mas a pessoa não tem nenhum tipo de habilidade de mixagem, né? E outras igrejas, elas não têm ninguém, simplesmente a mesa de som, liga-se a mesa de som e a mesa de som fica sozinha lá. E eu tenho percebido na minha caminhada aqui que muita desse problema, porque é um problema, né? A gente que procura servir ao Senhor com excelência, quando o som da igreja não está bom, não tem som mais ou menos, né? O som ou está bom ou está ruim. Então, para ele chegar num ponto de estar bom, a gente precisa dar alguns passos. E nas minhas visitas, né, que eu falei, então eu vi muitas coisas, já ouvi muitas coisas, líderes, pastores, músicos, líderes de ministério, então conversei com muita gente. E essa ideia que eu estou trocando com vocês aqui é do coração mesmo, sabe? É lá do fundo do coração para falar para vocês como que a gente pode mudar esse quadro. Em muitas igrejas que eu fui, falando um pouquinho, puxando para o lado dos técnicos, muitas igrejas que eu fui onde tinha uma pessoa que foi colocada na mesa de som, mas não foi capacitada, ela nunca fez um treinamento, simplesmente ela caiu ali naquele lugar, não sei por qual motivo, talvez até por gostar, ver ou se interessar, mas ela nunca foi capacitada. E às vezes ela não tem, né, por falta de treinamento, como lidar com a expectativa de tudo que acontece ali, porque são muitos detalhes no sistema de som. Então, gera uma cobrança, né? E essa pessoa está ali e como ela não é capacitada, não foi treinada, e aí gera uma cobrança e ela não consegue entregar aquilo que estão precisando. Também tem um outro agravante, que às vezes você não tem o equipamento adequado para poder fornecer aquilo que um músico ou um cantor está pedindo, ou mesmo, às vezes até tem o equipamento, mas como eu disse, a pessoa nunca foi capacitada. Lógico que tem outras variáveis, né? A gente sabe disso, que se uma pessoa não afinar o violão para tocar, o violão vai sair desafinado, o som não vai consertar isso. Então esse é o básico, né? Precisa ser entregue pelo menos o mínimo, mas para os músicos e cantores, quero deixar aqui, dê o seu máximo, busque a excelência, porque o seu som vai sair melhor ainda, né? Então, por um lado tem essa questão, e outras vezes eu já presenciei, ninguém me falou, assim, alguns líderes, tipo, destratando o operador de som, não eu, né, mas eu estava lá para fazer uma consultoria, algum tipo de trabalho, e eles destratando, né, tipo assim, aí você vê que tem um despreparo, mas o despreparo entra toda essa parte que eu tô falando, técnica, às vezes até tem equipamento, mas nunca foi fornecido um treinamento de fato para quem está na mesa de som, para as pessoas que foram colocadas lá ou que estão tentando. E isso, essa cobrança com essa falta de incentivo e até mesmo na parte de pastoreio, né? Lógico, eu vejo, né, todos os lados, até vejo que, por exemplo, muitas vezes, eu já presenciei algumas coisas, né, que às vezes falta aquela questão, né, do líder, do pastor, talvez chegar
ir lá na mesa de som, conversar com a equipe, né, conversar com o técnico, falar, ô meu filho, muito obrigado, né, por você ter vindo. Às vezes o técnico chega primeiro que todo mundo na igreja, até antes dos diáconos, enfim, pessoal da portaria, recepção, que ele tem que ligar o som, preparar tudo, né, às vezes a equipe tem que chegar mais cedo, preparar tudo para quando o louvor chegar, tá tudo pronto para começar lá a passagem de som, enfim, ou o ensaio. Então, assim, às vezes tem uma cobrança, mas não tem nem esse pastoreio. Não estou dizendo que são todos, né? Mas eu já presenciei isso, né? E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque tem uma falta excessiva de técnico de som, pelo menos aqui nos Estados Unidos. E eu tenho visto que as pessoas estão desanimando, entendeu? Até mesmo para fazer um treinamento, por exemplo, eu dou treinamentos, né, de áudio para igrejas, para grupos, né, no meu escritório eu também dou treinamento, e às vezes as pessoas têm medo de investir num treinamento, e geralmente quem dá esse treinamento, que nem eu dou um treinamento, vou falar por mim, eu tenho outros amigos que dão, o preço que a gente cobra é extremamente justo, porque a gente já tem um coração na obra, eu vivo disso, né? Então eu preciso ganhar para cuidar da minha casa, das minhas coisas, e então assim, e às vezes existem algumas pessoas que acham que é demais esse valor, né, de investir. Lógico, existem situações, enfim, às vezes está passando por uma crise financeira, igreja acontece isso, às vezes pessoalmente também, mas assim, é muito bom se uma igreja puder investir na pessoa, né? E aquele pensamento, né, de mas eu vou investir, a pessoa vai embora. E aí a minha pergunta é, como que eu faço para a pessoa não ir embora, né? O que está faltando, além de treinar, além de dar equipamento? Talvez é aquela questão do tete a tete ali, daquele pastoreio 1 a 1, né? Eu digo, né, com as pessoas que eu tenho acesso e converso, se você tem uma equipe de mídia e de áudio, né, você que é líder que está vendo esse vídeo, se você tem uma equipe de mídia e de áudio que eles são parceiros de ministério, é muito diferente do que você, é o carinha do som, né, o pessoal da mídia, né, e hoje, né, queira a gente ou não, lógico, Deus, o culto a Deus, o nosso Senhor, Ele é poderoso, Ele não precisa das coisas que a gente usa, dos artefatos, dos equipamentos, do melhor microfone, melhor caixa. A gente faz isso porque se Deus nos deu o privilégio de nós termos esses equipamentos, então a gente tem que devolver para Ele com excelência, entendeu? Não adianta a gente ter o melhor equipamento e não fazer isso, então a nossa busca tem que ser a excelência, né? Então, tenha, né, a minha fala, né, para quem é líder, né, vamos além do investimento em equipamentos, além do treinamento, talvez a gente ter também esse pastoreio individual, né? Enfim, trazer o técnico para dentro do seu coração, porque quando você ganha um parceiro de ministério, aí, nossa, aí a coisa vai, sabe? A coisa flui, vai ser bênção demais na sua igreja. E por outro lado, agora falando dos meus amigos técnicos também, né? Por exemplo, se você entrou no ministério de áudio, né, ou mídia da sua igreja, você nunca foi capacitado, você pode correr atrás, você pode pedir ajuda para sua igreja, né? E uma coisa que eu falo também por exemplo, se não partiu da sua liderança, uma conversa com você para saber como é que está o ministério, né, quais são os seus sonhos para o ministério, o que você almeja, o que você deseja, que isso parta de você técnico. Você marca uma reunião com seu pastor, com o líder, enfim, com o líder da igreja, né, que está ligado a essa área, e fala, olha, queria conversar com você, queria bater um papo com você. E eu queria falar do ministério de áudio, de mídia da igreja. E aí você vai lá e conta para ele os seus sonhos, fala, olha, eu tenho um sonho no meu coração da nossa igreja, fazer desse jeito, né? Tipo assim, ter esse melhor microfone, que eu andei estudando e vi que se a gente fizer isso vai melhorar a qualidade dos nossos cultos, né? Sempre pensando na excelência para Deus. Então, você técnico, você precisa também ter essa visão que você precisa melhorar, você precisa estudar. E aí você precisa mostrar para os seus líderes que você está interessado e que você quer crescer também no ministério, não só do lado deles. Então, são as duas partes, né? E aí a gente alinhando isso, né? Essa questão de você querer, você mostrar que você
está interessado, que você está investindo, que você está correndo atrás, então junta o quê? Junta esse pastoreio com essa vontade sua, mas então o que acontece? A gente tem uma soma aí e só bênção para o ministério. E também eu sempre incentivo os músicos, cantores, a estudar um pouco de áudio. Você não precisa ser um técnico de som, né? Você não precisa assumir essa posição. Se quiser ajudar no ministério, entrar na escala, ajuda, né? Mas quando você entende um pouquinho de áudio, você consegue conversar com um técnico que foi capacitado de igual para igual na hora de pedir um timbre na sua guitarra, na hora de pedir talvez um retorno. Você começa a entender um pouco mais quais são as limitações que o som tem, né? Mas isso eu estou falando aqui, estou aguardando meu voo e o meu intuito nesse vídeo é trazer para vocês essa visão que eu vim adquirindo, né? E acredito muito no ministério, né? No ministério de áudio. Acredito porque ele faz parte do culto. Para mim, o técnico de som é mais um elemento da banda. Ele está ali, ele é mais um elemento, né? E por ele passa todo na mão do técnico de som, o cara que está ali na mesa de som passa o louvor, passa a palavra, passa a leitura bíblica, passa o momento de dízimo, passa ali o teatro, passa a dança, tudo passa pela mão do técnico. Então, para mim, no caso, ele é o quinto elemento da banda, ou enfim, é mais um elemento da banda, né? Então é importante, eu acho que, continuando aqui, a gente ter esse alinhamento, né? Esse alinhamento de trazer e ter um parceiro de ministério, né? Os líderes, considerar o técnico de som, né? E considerar aí o pessoal da mídia como parceiros de ministério, né? E trazer esse pastoreio bem de perto para que eles se sintam acolhidos, né? Porque assim, ainda eu ouço, né? Por aí o pessoal meio que zombando, escrachando, enfim. E não é bom, né? Não é bom para o ministério, não é bom para o reino de Deus, né? A gente busca excelência, tudo com amor, com carinho, com simplicidade, mas a gente tem que ser simples, né? Como a pomba e prudente como a serpente, diz a palavra de Deus. Mas é isso, gente. Espero que tenha ajudado. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ter aí pessoas capacitadas, né? Às vezes a pessoa nunca estudou, mas vamos lá, fazer curso de áudio. Um curso não, fazer vários. Quando você tiver oportunidade, faça vários cursos de vários níveis, com professores diferentes para pregar visões diferentes, entendeu? Visão de som, visão ministerial nesse sentido, né? Então, se capacitar, né? Muito mesmo. E, né, da parte ainda do técnico, além da busca, né? Dividir os seus sonhos, né? Tenha sonhos para o ministério, né? Para o crescimento do ministério, para atingir um alvo. Gente, é possível, tá? E pro lado dos líderes, né? Pastores, pastoras e líderes, ter um parceiro de ministério, trazer essa galera junto do seu coração e estar junto com eles, entender o processo que eles vivem ali, né? Tá bom, gente? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Valeu!